Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como nós prometemos no domingo passado, a gente está dando continuidade ao estudo dos evangelhos. Nós falamos no domingo passado sobre a formação dos evangelhos, sobre como podemos encontrar relações entre eles, especialmente entre os sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. Eu falo aqui na ordem de escrita. Mas, claro, o evangelho de João também será abordado aqui futuramente, e ele também apresenta relações com os outros evangelhos, embora com uma outra temática. Ele acaba sendo colocado um pouco de lado, porque ele é realmente um evangelho diferenciado. Mas antes de falarmos aqui do evangelho de Marcos, que é o primeiro a ser escrito, vale a pena relembrar algumas questões que falamos aqui no último domingo. Primeiro, nós ressaltamos o fato de que os evangelhos não são biografia de Jesus. Os evangelhos são teologia sobre Jesus. Ou seja, é fruto de uma experiência de fé que os discípulos de Jesus tiveram com ele, ainda durante o seu ministério terreno, uma fé incipiente, uma fé nascente, que se tornou plena depois do encontro com Jesus ressuscitado. É esse encontro com Jesus ressuscitado que faz nascer os evangelhos, na verdade, que faz nascer a própria fé cristã. Os discípulos de Jesus, na verdade, não são chamados de cristãos no início. Eles são chamados de gente do caminho, o que indica, por um lado, a mobilidade e a dinâmica desse grupo, ou seja, é um grupo que está em movimento, obviamente porque está sendo guiado pelo Espírito de Deus, então é algo muito dinâmico, e também, claro, está literalmente a caminho, porque está se espalhando por todos os cantos do império. E essa expansão, claro, é graças especialmente aos esforços do apóstolo Paulo, que se autodenomina o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos não-judeus. Então, o cristianismo que nasce dentro do judaísmo, aos poucos começa a se separar dele e começa a ir para outros espaços. E aí, claro, como falamos aqui também no domingo passado, uma vez existindo em outros espaços, em outras situações culturais, bem diferentes daquela da sua origem, a pergunta é: como viver a fé em Jesus nesses novos ambientes? Porque, afinal de contas, viver a fé em Jesus na cidade de Corinto, por exemplo, ou em Filipos, ou em Tessalônica, é muito diferente de viver a fé em Jesus em Jerusalém. Nós temos ambientes culturais completamente distintos aqui. E isso exigiu dos cristãos uma postura que conseguiu unir, como disse o Afonso Garcia Rubio, coragem e discernimento. Ou seja, coragem para abrir-se a novos mundos e discernimento para julgar essas culturas a partir do critério que tinham, que era a experiência deles com Jesus. Então vale a pena perceber aqui o seguinte: não há nesse momento uma doutrina dos apóstolos, não há um texto a ser mencionado como Novo Testamento. Tudo está ainda em movimento, ainda em construção. O que vai se chamar doutrina dos apóstolos posteriormente é, na verdade, uma referência à vida dos apóstolos. Ou seja, a vida que eles viveram a partir da vida que tiveram com Jesus. Então, trata-se aqui de uma imitação do próprio Cristo. Afinal de contas, o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é uma boa notícia, o termo Evangelho significa isso, boa notícia. E por que uma boa notícia? Por duas razões básicas. Primeiro, porque Jesus apresenta a nós um Deus que não está irado contra nós, mas está, na verdade, desejoso de reconciliar-se conosco. E essa é a boa notícia. Olhar para Deus e perceber nele um papai amoroso e não um Deus vingativo ou irado. Mas, por outro lado, o Evangelho também é boa notícia porque ele nos coloca no encontro com a própria vida, porque Jesus exige isso de nós. Então, há muita coisa que o Evangelho nos implica. O Evangelho não implica em coisas, mas ele nos implica em muita coisa. Falaremos disso ao longo desse caminho aqui, abordando os Evangelhos. Voltando aqui ao tema da união entre coragem e discernimento, você pode ver aí que esses dois elementos estão vinculados a um conceito, que é o conceito de inculturação da fé. O que é isso? Inculturação da fé nada mais é do que viver a fé em novos ambientes culturais, históricos, linguísticos, diferentes daqueles da sua origem. Ou seja, viver a fé em novos espaços. E nesse processo acontece em 3 etapas. Primeiro, a presença e o encontro com outra cultura que exige uma nova linguagem para ser significativa. Segundo, o diálogo travado entre a fé cristã e essa cultura, a fim de avaliar quais elementos culturais podem ou não ser assumidos e valorizados pela fé em Cristo. E terceiro,
a elaboração de uma síntese cultural, que não só enriquece a cultura local e a igreja local, como também reafirma a universalidade da igreja. Esse processo de enculturação da fé ele é extremamente importante e é o que manteve o cristianismo vivo até hoje. A grande capacidade do cristianismo de manter-se presente, de manter-se vivo, se deve exatamente à sua capacidade de atender aos diversos locais culturais, históricos, onde ele chega. Isso também serviu para os próprios evangelhos. Nesse sentido, Johann Konings diz o seguinte: também depois da atuação de Jesus, na formação dos escritos do Novo Testamento, agiram influências do ambiente cultural em que se escrevia a pregação ou a organização do culto e da catequese. O Novo Testamento foi formulado no código linguístico-cultural do seu ambiente, porém enriquecendo-o, quando necessário, com elementos trazidos de outro ambiente, mais próximo do evento referencial que foi a atuação de Jesus de Nazaré. O Evangelho se cristalizou nos padrões literários semânticos disponíveis naquele ambiente. Aí percebemos que enculturação é a própria encarnação da fé na cultura do seu portador desde a sua primeira expressão. Nesse sentido, não existe evangelho senão enculturado. Dito de outra maneira, não há um evangelho puro. Não há o que a gente possa chamar de uma ortodoxia pura. Porque, afinal de contas, o evangelho já nasce enculturado. Toda experiência de fé se transmite a partir de uma mediação cultural. E essa mediação cultural, obviamente, vai jogar sobre a leitura do evangelho certos elementos interpretativos que farão parte dessa própria vivência de fé. Então, não é possível encontrar o evangelho puro, como dissemos. Sobre esse assunto, o David Bosch diz o seguinte: é claro que sempre houve cristãos e teólogos que achavam que a sua compreensão da fé era objetivamente exata e deveras a única interpretação autêntica do cristianismo. Tal atitude, no entanto, baseia-se em uma perigosa ilusão. Nossos pontos de vista constituem sempre meras interpretações do que consideramos ser a revelação divina, não a revelação divina em si. E essas interpretações são profundamente configuradas por nossas autocompreensões. É uma ilusão acreditar que podemos chegar até um evangelho puro, não afetado por quaisquer acréscimos culturais ou outros. É bom desde já deixar isso bem claro, para evitar posturas fundamentalistas que acabam tornando o texto, ou melhor, a interpretação pessoal do texto, o critério absoluto de leitura de tudo. Porque quando a gente esquece esse elemento, a gente acaba transformando o nosso discurso sobre Deus como um sinônimo do próprio Deus. Ou seja, nós vamos utilizar o nosso discurso como critério para julgar discursos alheios. Não é o nosso papel. O Evangelho nasce plural e se revela de forma plural nas igrejas cristãs neotestamentárias. Se nós quiséssemos colocar aqui uma espécie de cronograma de escrita do Novo Testamento, nós teríamos que começar com as cartas de Paulo, como falamos aqui no primeiro vídeo. São essas cartas motivadas por questões muito específicas das comunidades que Paulo havia fundado, que vão se tornar depois parte do Novo Testamento. Então, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Nesse primeiro momento de escrita de cartas de Paulo, não há necessidade de escrita de evangelhos. Primeiro, como falamos aqui no domingo passado, porque a comunidade cristã imaginava que Jesus iria voltar muito rápido. Então não é o momento de escrever, é o momento de falar. E segundo, porque essas igrejas já compartilham entre si partes da tradição sobre Jesus. São histórias orais contadas a respeito dos milagres de Jesus, das suas parábolas. Não há necessidade, então, nesse momento, de escrita de nada. Por essa razão, eu considero que estabelecer a data de escrita dos evangelhos muito próxima do apóstolo Paulo, por do ano 50, por exemplo, é um erro interpretativo. É muito mais plausível que a escrita dos evangelhos tenha se dado muito tempo depois. E a maior parte dos exegetas do Novo Testamento compreende dessa forma. Então, temos a escrita do Evangelho de Marcos, primeiro dos evangelhos, no ano 70 depois de Cristo. Depois o Evangelho de Mateus, por volta do ano 80 depois de Cristo. Depois Lucas e Atos, por volta de 85 depois de Cristo. Depois temos o Evangelho de João, por volta do ano 90, 91 depois de Cristo. E por fim, o Apocalipse de João, em 95 depois de Cristo. E a última carta do Novo Testamento é a segunda carta de Pedro, escrita por volta do ano 150 depois de Cristo.
Perceba então que a gente também está trabalhando aqui com conceitos vinculados à autoria desses textos. Segundo a tradição cristã, os evangelhos recebem os nomes que são conhecidos por todos nós até hoje. Mateus, Marcos, Lucas, João, sendo que Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus, são da segunda geração de cristãos, mas Mateus e João teriam sido os discípulos de Jesus. Porém, hoje se propõe uma leitura que, em maior ou menor grau, estabelece as autorias dos evangelhos não como apenas um indivíduo, mas sim como uma comunidade. Seja um indivíduo, seja uma comunidade, o certo é, esses textos passaram por processos redacionais. Bom, dito tudo isso, então podemos mergulhar um pouco agora no Evangelho de Marcos. Esse evangelho, como falamos agora há pouco, é o primeiro evangelho a ser escrito. Sobre datação e sobre autoria do Evangelho de Marcos, eu não vou aqui utilizar muito tempo para falar sobre isso, porque para mim o mais importante é a mensagem do Evangelho e os seus propósitos pastorais e teológicos. Mas, em relação à data, eu parto do princípio de que essa data é no ano 70 depois de Cristo. E a autoria? Bom, a tradição cristã estabelece João Marcos como o autor do Evangelho de Marcos. Quem é esse João Marcos? Ele é apresentado lá em Atos dos Apóstolos. Ele é companheiro de viagem de Paulo e Barnabé, mas já na primeira viagem ele tem receio de alguma coisa e decide voltar para casa. Num segundo momento de viagem missionária, Barnabé quer levar de novo a João Marcos, mas Paulo não quer saber desse sujeito que abandonou eles no meio do caminho, e aí eles acabam se separando. Paulo segue com Silas e Barnabé segue com João Marcos. Vale perceber que no finalzinho da vida de Paulo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele se lembra de João Marcos, inclusive pede para que Timóteo o traga junto com ele, né? Ou seja, leve João Marcos até onde Paulo está, porque João Marcos, diz Paulo, é útil ao seu ministério. Mas será que o evangelho de fato foi escrito por esse personagem? Não dá para saber, não com plena certeza. Como eu falei, nenhum dos evangelhos leva o nome do autor. Os títulos que conhecemos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, de João, são dados posteriormente. Então, na escrita dos evangelhos, não há nenhuma menção à autoria. Então, é possível estabelecer a autoria do Evangelho de Marcos, talvez como vindo da tradição de João Marcos, mas não tudo sendo dele, ou talvez sofrendo processos redacionais, como a gente falou agora há pouco. Mas para quem Marcos escreve? Isso a gente pode afirmar com certa certeza. Marcos, o Evangelho de Marcos, é destinado a cristãos gentios, ou seja, cristãos não judeus. E por que nós podemos afirmar isso com certa certeza? Porque há muitas passagens do Evangelho de Marcos que explicam costumes judaicos. Ora, se o leitor desse texto fosse um judeu, não teria necessidade de explicar esses costumes. Mas constantemente Marcos pausa a narrativa para explicar alguma coisa. Então, por exemplo, quando os fariseus estão querendo criar uma celeuma com Jesus, porque os seus discípulos não lavam as mãos, o Evangelho de Marcos abre um parênteses para dizer, porque os fariseus tinham o hábito de lavar as mãos, os copos, os utensílios e muitas outras coisas. Então, realmente, parece que o leitor desse evangelho é alguém que não conhece esses costumes, portanto, precisa ser colocado a par desses costumes. Mas qual é a principal razão de escrita do evangelho, ou pelo menos os principais pontos desse evangelho? Há duas questões aqui que o Evangelho de Marcos busca responder com muita propriedade. Mas para responder a elas, é preciso dar um passo atrás e pensar o seguinte: como é que é o panorama geral do evangelho? Como é que ele é estabelecido, formado? Como é que ele é estruturado? E a gente vai perceber que existem duas localidades que são centrais no Evangelho, mas que são opostas entre si. Estou falando aqui de Galileia por um lado e de Jerusalém por outro. A Galileia é, no Evangelho de Marcos, apresentada como Galileia dos gentios, ou seja, é aí onde a ação mais acontece. É, na verdade, na Galileia, onde o ministério de Jesus se desenvolve com mais facilidade, com mais rapidez, com maior número de milagres, com menos resistência por parte de certos grupos. Ao contrário, ali a ação acontece com muita leveza, digamos assim. Mas em Jerusalém, não. Em Jerusalém, o local é de juízo contra Jesus. Lá em Jerusalém, o local é de resistência a Jesus. Aliás, todas as vezes que o Evangelho de Marcos apresenta gente que vem de Jerusalém para Galileia, por exemplo, coloca essas pessoas que vieram de Jerusalém como pessoas que estão, depois de um certo momento, preocupadas em como matar Jesus. A gente pode encontrar isso em várias passagens. Jesus faz um milagre, por exemplo, e faz no dia de sábado,
E aí os fariseus, escribas e saduceus se unem entre si para pensar qual é a melhor forma de matar esse homem. Então perceba que o Evangelho de Marcos tem um pano de fundo, que mostra a Galileia dos gentios como um espaço onde o Messias é acolhido, o próprio Cristo é recebido, enquanto mostra Jerusalém como um lugar de rejeição desse Cristo, de rejeição de Jesus de Nazaré. E por que isso? Bom, na verdade, uma razão aqui a gente já disse, porque o Evangelho está sendo destinado a cristãos gentios. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: percebam, os próprios judeus não entenderam, mas vocês, gentios, certamente vocês entenderão. Esse Cristo veio para salvar a todos. Essa afirmação do Evangelho está muito presente nas narrativas que ele apresenta. Então, a partir desse pano de fundo, a gente pode pensar em dois propósitos principais, não são os únicos, nem de longe, mas dois propósitos principais que explicam o Evangelho de Marcos. Primeiro deles, Marcos quer responder a pergunta: quem é Jesus? Quem é este? É a grande pergunta que percorre o Evangelho. E já no início do Evangelho, no primeiro versículo do Evangelho, ele deixa claro as respostas. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, esse Jesus que traz a boa nova consigo, ele é o Messias, o Cristo, e ele é Filho de Deus. Mas essa pergunta ela vai sendo reformulada várias e várias vezes nas narrativas para que outras pessoas, outros personagens, possam também responder e chegar a essas conclusões. Então, por exemplo, Jesus acalma a tempestade no mar e os discípulos logo perguntam: quem é este que acalma tempestades? Ou ainda, o próprio Jesus perguntando aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ou o que dizem as multidões acerca de mim? Essas perguntas revelam, então, o desejo de Marcos de apresentar Jesus como Messias e como Filho de Deus para os gentios em especial. E a segunda finalidade do Evangelho, o segundo propósito, está muito vinculado também a tudo isso que falamos até aqui. E esse segundo propósito está muito presente numa narrativa que eu quero convidar você a ler também, que é Marcos capítulo 11. Em Marcos 11 nós temos a chegada de Jesus em Jerusalém, a chamada entrada triunfal de Jesus, mas que logo a seguir apresenta duas narrativas que se complementam entre si. Eu me refiro aqui à narrativa sobre a figueira que está sem frutos, a purificação do templo e a figueira seca logo depois. Como está projetado aí na sua tela, você vai ter uma ideia do que eu quero dizer aqui. Perceba, Jesus vai até uma figueira procurando frutos nela. Porque a figueira, quando floresce, em teoria, os frutos também deveriam aparecer. Mas ele chega lá e não encontra frutos. Então o que ele diz? Ele amaldiçoa aquela figueira. E aparentemente a narrativa fica um pouco sem sentido aqui, porque qual é a razão de ter esse texto? Logo depois vamos saber por quê. Aí nós temos uma grande narrativa de Jesus no Templo de Jerusalém. Mas logo depois desse texto do templo, nós temos a resposta sobre a figueira. Ela secou. Então perceba o que está acontecendo aqui. A figueira sem frutos, que se torna figueira seca, porque ela é amaldiçoada por Jesus, essa figueira é um símbolo do próprio templo em Jerusalém. Essa figueira serve como uma moldura dentro da qual está o relato da purificação do templo. Então vale a pena olhar com muito cuidado sobre esse texto da purificação do templo, porque ele apresenta muita riqueza para a gente. Então vamos ler esse texto com muito cuidado. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Esse texto aqui está fazendo referência a duas passagens do Antigo Testamento, uma de Isaías e uma de Jeremias. E ao falar essas passagens, esses trechos dessas passagens, Jesus deixa claro para os seus ouvintes que é todo o teor daquela passagem dos profetas que ele está se referindo. Afinal de contas, os seus ouvintes conhecem esse texto. Ele está no templo em Jerusalém. Então vamos analisar quais são esses textos que Jesus fala aqui. O primeiro deles está em Isaías 56, versículo 3 a 7, que diz o seguinte: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança,
Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Perceba aqui alguns detalhes interessantes. Primeiro, os eunucos, na tradição judaica, não deveriam fazer parte do templo nem do povo de Deus, mas aqui eles são aceitos. E os eunucos que dizem acerca de si mesmos, nós somos como uma árvore seca. Na verdade, Deus está dizendo aqui a partir do profeta, árvores secas são aqueles que impedem que vocês cheguem diante de mim. Olha só, a árvore seca aqui é o templo, não são os eunucos. De igual forma, os estrangeiros. Na lógica judaica, estrangeiros não deveriam fazer parte daquele povo puro. Então é evidente que esses estrangeiros têm que ser extirpados daquela sociedade. Mas não é assim que Deus fala a partir do profeta. Ao contrário, ele diz que os estrangeiros são bem-vindos na casa do Senhor, que tem um nome, casa de oração para todos os povos. O que está acontecendo em Jerusalém naquele tempo? O átrio dos gentios, que deveria ser esse espaço para os estrangeiros, tornou-se um lugar de comércio. Aliás, um lugar onde a moeda com a efígie do César está sendo comercializada. E o César é uma divindade na lógica romana. Perceba o que está acontecendo aqui? Um lugar que deveria ser dedicado à oração por parte dos estrangeiros que buscam a Deus foi, de alguma maneira, tomado deles e transformado em negócio. É isso que Jesus critica. É claro que ele não interrompe o templo, não interrompe o culto no templo, o espaço é grande demais para isso, mas o ato de Jesus em derrubar aquelas mesas de cambistas é simbólico e profético. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, tudo que está acontecendo aqui nesse templo não tem a menor razão de ser. Tudo isso não tem sentido, porque vocês já se perderam há muito tempo. E aí está vinculado a outro texto agora, que é o texto de Jeremias, capítulo 7, que diz o seguinte, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, que é mais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pões diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Um texto tão claro como esse, no qual o profeta denuncia descaso com órfãos, estrangeiros, viúvas e pobres. Todos símbolos do necessitado no Antigo Testamento. De alguma maneira, Deus está dizendo aqui a essa estrutura religiosa que se chama templo. Vocês perderam a sua função. Vocês perderam a sua finalidade. Afinal de contas, o que vocês fazem? Vocês apenas dizem que vocês são templo de Deus. Grande coisa é dizer que é templo de Deus. Dizer apenas não é suficiente. Porque o que vocês fazem é, vocês roubam, vocês matam, vocês agridem, vocês caluniam, vocês destroem em nome de Deus. E depois vocês aparecem aqui nesse lugar para dizer, estamos salvos. E aí o profeta é muito irônico ao dizer, sim, estão salvos só para continuar a cometer abominações. Perceba aqui a dureza dessa frase e de todo esse texto. Tudo isso condensado naquela pequena parcela de texto que Jesus fala lá no templo. Vocês transformaram esta casa, que devia ser casa de oração para todos os povos, num covil de ladrões.
Covil é o local onde os ladrões se reúnem depois de terem pilhado, terem roubado a todos. O templo tornou-se isso. Rapina. Lugar de destruição, lugar de morte, lugar de roubo, lugar de gente que não tem o menor compromisso com a justiça de Deus. Ora, se é assim, é óbvio então que esse templo é uma figueira seca. Esse templo deveria dar fruto nesse momento que Jesus vai até ele, mas não há frutos ali. Há muita folhagem, há muita imagem construída, midiaticamente construída, grandes ministérios, né, personalidades incríveis midiáticas, pastores que são conhecidos em todo o mundo, mas tudo isso é pueril, é vazio, tudo isso não passa de imagem. Cabe aqui a mesma crítica que Judas faz na sua carta, quando fala de pastores que apacentam a si mesmos, que são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, desprovida de frutos. É isso aqui. Esse é o templo de Jerusalém para o Evangelho de Marcos. E por que ele chega a essa conclusão? Porque para Marcos, e na lógica do próprio Jesus de Nazaré que está nessa narrativa, o templo perdeu-se. O templo já abandonou há muito tempo a sua postura de envolvimento com Deus e de aliança com Deus. Ele se tornou outra coisa agora, uma outra realidade que não merece nem mais existir. É nesse sentido que Jesus é profundamente duro contra o templo. O templo que nunca foi unanimidade na história de Israel, os profetas já denunciavam o templo há muito tempo atrás, e toda essa história prossegue agora com o próprio Jesus, que olha para aquela grande estrutura e percebe que ali não há mais espaço para ser uma casa de oração para todos os povos. Tornou-se instrumento de exclusão, de morte, de assassinato, de roubo e de qualquer coisa que não tenha vínculo com Deus. Obviamente, o Evangelho de Marcos tem muitas outras narrativas e muita proposta teológica presente nessas narrativas. Mas eu apresentei aqui 2 critérios que eu acho que se encaixam nas diversas narrativas que a gente encontra ao longo do seu Evangelho. São textos que falam de gentios que entendem a Jesus muito mais do que os judeus entendem. São textos que falam que estrangeiros compreendem Jesus mais ainda e muito melhor do que os próprios discípulos de Jesus. É a forma do Evangelho de dizer que o Evangelho de Deus não é apenas para judeus, mas é para todo mundo, é para todas as nações. E nesse sentido, os gentios são recebidos no reino porque Deus assim quer. Um pouquinho do Evangelho de Marcos, portanto, para a gente dar início a essa discussão dos evangelhos. Como eu falei, não é possível aqui esgotar todo o assunto. Há muita coisa para ser dita a respeito. Eu recomendo muito uma série chamada Como Ler, da editora Paulus. Uma série de comentários bíblicos, tem um para cada livro da Bíblia. E a linguagem é profundamente agradável, muito fácil, muito boa e muito profunda. Então, Como Ler, da editora Paulus, eu recomendo. Procure esses livros se você vai gostar. E se você desejar aqui saber mais dos evangelhos, coloque aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida. A gente vai também gravar vídeos a respeito. Próximo domingo, continuaremos aqui com essa saga dos evangelhos, falando do evangelho de Mateus. Então, tem um dever de casa para você. Leia o evangelho de Mateus nessa semana. E semana que vem a gente vai se encontrar aqui mais uma vez. Tá bom? Aproveito também para fazer um convite, mais uma vez, relembrando que na próxima quarta-feira, dia 19, é o vídeo número 50 aqui do canal. Então a gente vai ter um momento especial, que é a primeira live do nosso canal. Então, se você puder participar, será às 9 da noite, no dia 19, quarta-feira que vem. Eu aguardo você. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.